Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da CITES. Estamos no nosso terceiro episódio. Eu sou o professor Renato Bianchini, estou aqui com o professor Vitor Mendonça. Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um podcast da CITES. E é com enorme prazer que a gente está aqui hoje para falar de um assunto que a gente já discutiu algumas vezes aqui na CITES, talvez você já conheça esse assunto, talvez não, que é sobre a recomposição corporal. Ou seja, né, é possível perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo? E isso aí tem várias minúcias, tem alguns estudos que a gente trouxe para vocês verem também. Então assim, tá bem legal, acredito que vocês vão gostar de ver aqui o que a gente tem para falar para vocês hoje, certo? Antes da gente começar, só um recadinho técnico aqui pra galera, né? O pessoal tá perguntando, cadê o podcast no Deezer, no Spotify, Já estão pedindo já, né? no Apple não sei o quê. Com razão, né? A gente tem que botar. E a princípio a gente tá colocando ele no YouTube, na hora que a gente juntar um pouquinho ali, ver que a galera tá gostando mesmo, a gente vai jogar em todos os... que é isso? Todas as plataformas. Isso aí. Beleza, pessoal? Exatamente, cara. Não é, e eu concordo até porque eu gosto muito de consumir podcast assim nas plataformas, né? Mas isso não inviabiliza aqui vocês de terem um bom conteúdo, né? É melhor a gente já produzir para vocês e vocês já terem esse conteúdo do que a gente ficar esperando aí até conseguir colocar tudo lá para fazer o nosso podcast aqui, certo? Então, gente, vamos começar aqui só para contextualizar vocês. Recomposição corporal a gente define por isso. É você ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. E isso muita gente diz que é impossível, muita gente diz que é muito difícil e não vale a pena. Hoje a gente veio tentar esclarecer tudo isso para vocês. Porque o que acontece? A gente está acostumado àquele pensamento do fisiculturista, né? De você ter duas fases no seu ciclo de treinamento. Uma, você vai só perder gordura. Na outra, você só vai ganhar massa muscular. É um foco primordial e um objetivo principal nessas duas fases. E hoje a gente vai mostrar para vocês que sim, é possível perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. E vocês vão ver aqui como que vocês podem otimizar isso. Então, a nossa intenção com esse podcast é mostrar para vocês três coisas principais. Primeiro, quando é mais comum de se observar isso. Segundo, como que você consegue gerar isso? E terceiro, por que a gente vê tanta gente aí postando fotos de antes e depois, fotos de avaliação? Isso aí o Vitor quis incluir para polemizar aqui, eu não era a favor disso não. Boa, a gente tem até eu já fiz tem um tempo já uma enquete no Instagram da CITES, quem ainda não segue a gente lá, segue lá, @CITES, _consultoria, _esportiva. Realmente. E lá no nosso Instagram eu fiz uma enquete se o pessoal achava, né, que tem como fazer essa recomposição corporal, né, se dá pra fazer. E se não me engano, 70 e poucos % ali da galera acreditava que sim, né? E é o que a gente vai ver aqui hoje no podcast, tá? Se tem como, se não tem como, se é tão fácil ou se não é tão fácil assim. Beleza. Certo? Então tá, então a gente já disse que dá pra fazer e eu já sei que vai ter gente meio incrédula aí, meio receosa, achando que não dá, então a gente já vai trazer logo de cara um estudo científico que comprovou isso, tá? Tem esse estudo aí, é um dos estudos que vocês estão vendo que comprovou, tá? Foram voluntários que passaram por um período de treinamento físico intenso, 5 vezes por semana, e também por uma alimentação rica em proteínas. E no final das contas eles perderam gordura e ganharam massa muscular ao mesmo tempo. Tem outros infográficos lá na CITES que a gente mostra resultados semelhantes de estudos assim, e vocês já vão ver ali algumas características importantes para você conseguir esse efeito, que é consumir bastante proteínas e também praticar a musculação. Então, existem inúmeros estudos, tá? A gente trouxe um para exemplificar, para a gente acabar de vez com essa dúvida, porque é possível sim. Não é típico, isso é importante dizer também, né? Não é assim, qualquer um vai conseguir fazer isso, é muito fácil, sempre acontece, não é bem assim. É mais difícil, é mais complicado, exige uma dedicação, uma disciplina, e em alguns casos específicos vai ser mais fácil disso acontecer, outros mais difíceis. E é isso que a gente vai explicar para vocês. Então batendo o olho nesse estudo aqui, duas coisas rápidas que a gente vem pensar. Primeiro, dá pra fazer, ponto. Segundo, não é fácil, né? O que a gente vê aqui nesse estudo? Era um cara que eram atletas altamente treinados, tinham parado de treinar e acabaram de voltar a treinar, né? Isso. Então só esse fato de ele estar voltando a treinar ali já facilita, né? Um pouco isso, né? O cara às vezes ganhou um pouquinho de gordura nesse tempo que ele estava sem treinar e tal, ele acaba perdendo ali. Fazendo musculação 5 vezes na semana, então bastante, uma quantidade uma frequência bem grande de treino.
e 3,4 gramas de proteína ali por quilo de massa corporal, tá, por dia, é uma quantidade muito grande de proteína, tá? Eu diria até aí que, sei lá, 99% da população não consome isso e 99% da população teria altamente dificuldade de fazer isso sem a utilização de suplementos, né? Exatamente, isso é muito característico de todos esses estudos, né? É uma alimentação bem restrita, é uma alimentação que é difícil uma pessoa comum fazer. A pessoa tem que estar muito disciplinada na alimentação para conseguir, tá? Então já fica com essa informação que daqui a pouco a gente vai ainda dar mais exemplos e tudo mais. Vamos agora falar um pouco sobre quando que você vai ver mais facilmente isso ocorrer. Então são 3 casos bem específicos que você vai ver isso ocorrer com mais facilidade, tá? Primeira delas, alunos destreinados, ou seja, aquele aluno que acabou de começar a treinar, né? Aluno que estava sedentário e resolveu iniciar a prática de exercício físico. Esse aluno, ele de antemão já, né? Ele já tem uma facilidade a mais de ganhar massa muscular, porque quem nunca treinou ganha massa muscular mais fácil e mais rápido, né? Então a questão é que se ele chegar ali para você com a ideia de perder gordura, tá? Você monta ali um treininho focando nisso também, a alimentação dele vai estar voltada aí para perda de gordura e ao mesmo tempo que ele já vai perder essa gordura, né? Ele está focado nisso. E como ele está começando a treinar, às vezes ele vai acabar conseguindo ganhar essa massa muscular e você faz essa recomposição aí sem tanta dificuldade assim, né? Exatamente porque ele acabou de começar a treinar e ele tem uma maior probabilidade de ganhar uma massa muscular nesse início aí. Perfeito. Então, assim, aquele aluno que geralmente não teve muito estímulo e aí ele começa a ter um estímulo, ele tem resultado mais facilmente. E fora que quando o cara começa a treinar, automaticamente a disciplina dele para outras coisas também vem, né? Exato. Alimentação, às vezes ele já foi nutricionista, já buscou uma suplementação, ajustou a dieta, então tudo isso favorece muito a indivíduos destreinados ou sedentários a terem um bom resultado. Acaba mudando muito a rotina dele, o que vai impactar nos resultados. Pois né? Você pega aquele caso, até, vamos supor, aquele aluno que ele nunca treinou na vida, ou então que ele está muito tempo sem treinar, só que aí a alimentação dele também está horrível, não tem consumo de proteína quase que nenhum. Esse aluno começa com o nutricionista ali, automaticamente já começa a consumir mais proteínas, já começa a estimular mais a alimentação saudável, comendo alimentos que vão favorecer tanto o emagrecimento quanto para o ganho de massa muscular. Enfim, isso aí já é um dos fatores principais. O que você mais vai encontrar por aí, né? O segundo caso é os indivíduos obesos ou com sobrepeso, que é justamente aquele seu aluno que está acima do peso, que ele chega lá para você. Esses casos também são comuns de você observar aí a recomposição corporal, né? E nesse caso aí eu diria que é o contrário, né? Por que acontece isso? É porque normalmente esse indivíduo ele tem uma facilidade de ganhar muito peso, de perder muita gordura logo no começo, tá? Normalmente, o indivíduo ele é muito obeso, um pouquinho de estímulo que você já faz com ele já perde bastante peso no começo. Isso é até algo que acontece muito, o indivíduo ele perde muito peso no começo e depois ele vai tendo dificuldade, né? Obviamente, de perder esse peso, isso dificulta muito a motivação desse cara. O cara tá, perdendo 2 quilos por semana, cara, nossa, tô perdendo peso. No final ali, 2 quilos por mês é quase impossível de fazer, né? Uhum. Então isso é até legal de na hora de educar o seu aluno, né? O aluno começou com você, ele tá perdendo peso, você explicar para ele que isso provavelmente não vai acontecer durante muito tempo, tá? Uhum. Esse início que é muito grande, às vezes é muito peso de inflamação, o cara tá perdendo só água, tá? Isso acontece também. E aí, você monta um treino, por exemplo, para ele bem focado em ganhar massa muscular, o cara ganha massa muscular, porém como ele tem facilidade nesse momento em perder peso, acaba acontecendo aí essa recomposição corporal. Exatamente, e é um caso muito comum, né? Eu vejo muito mesmo os alunos, principalmente aqueles que começaram agora e estão acima do peso, né? Começou a treinar, aí ele, tá se dedicando, tá treinando firme, tá fazendo uma alimentação boa e o peso dele praticamente se mantém. E aí ele fica na dúvida, caraca, eu tô aqui me dedicando e eu não emagreço, só que na verdade ele tá emagrecendo, ele tá perdendo gordura, né? Só que ele tá ganhando massa muscular também, então o peso dele tá compensando isso tudo, né? Isso é legal, até algo que na CIDS que a gente sempre fala em relação à avaliação física, né? Utilizar
a avaliação fiz de forma simples, né? Então, num caso desse, se você avalia ali só a circunferência abdominal, muito provavelmente você já ia conseguir ver esse resultado de forma muito melhor, né? Então, o cara dali passou 2 meses e ele não mudou nada de peso. Só que você vai medir a circunferência abdominal, ele perdeu 5, 7, 8 centímetros. Pô, com certeza ele está perdendo gordura, né? Exatamente. Então, a avaliação no próprio espelho, no dia a dia ali do cara, ele sentir como é que ele está, uso de a roupa, né? O cara tá com aquela roupa que há muito tempo ele não usava, agora está servindo. A roupa que ele sempre usou, agora está super larga, né? Então, coisinhas assim do dia a dia. Às vezes o profissional fica muito apegado. Eu tenho que usar bioimpedância, tenho que usar avaliação de dobra cutâneas. E nem sempre é necessário assim, né? Existem alguns casos, a gente até fala, por exemplo, o indivíduo muito obeso, a gente quase sempre não usa as dobras cutâneas, né? Acaba ficando difícil, enfim. Dificulta um pouco, né? E em alguns casos extremos de obesidade, até a circunferência vai ficar difícil de utilizar. Né? Exatamente. Então, assim, sempre a avaliação acaba sendo individualizada, né? A gente até sofre muito com isso aqui na CITES, que a gente fala de avaliação física, o pessoal quer aquele método que serve para todo mundo, Exato, né? exatamente. E muitas vezes não vai ter, porque cada público que você atende é um método diferente, é uma abordagem diferente, então tem que ter essa cautela. Beleza? Então, olha só, quem que vai ter a recomposição corporal mais facilmente? São os alunos destreinados, são os alunos acima do peso e os alunos, esse aqui, o Vitor é uma comédia, né, cara? Os alunos envenenados, né? Então, assim, a gente acaba vendo aí muito resultado, né? O cara tem... Explica o que é envenenado aí pra moçada. Não, vai chegar aí. Tem gente que não entendeu ainda. A gente acaba vendo aí muito resultado, né? Pô, o cara ganhou muita massa, perdeu muita gordura ao mesmo tempo, né? O cara, não, foi só treino e dieta aqui, né? E na hora que a gente vai ver, o cara tá utilizando aí de recursos ergogênicos, né? Anabolizantes, tá? E infelizmente isso é normal de acontecer, inclusive quem mesmo não tem problema de falar que está tomando, a gente vê que isso acontece de forma até bem fácil, tá? Então até mesmo o fisiculturistas aí em fases que estão querendo perder muito peso, eles acabam às vezes até ganhando massa muscular nesse momento que eles estão perdendo muito peso, tá? Então isso é muito normal de acontecer e aí que a gente não está falando para utilizar, né? A gente tem uma série aí de efeitos colaterais, mas a gente está mostrando que sim, tem resultado, tá? Aí cabe a você pesar se vale a pena utilizar ou não, né? Nós da CITES aqui não recomendamos. E dependendo da utilização de vários tipos de hormônio que você pode utilizar nos anabolizantes, né? Você vai ter efeitos que vão ser muito característicos para o ganho de massa muscular e outros muito característicos para a perda de gordura, né? E que vai sendo ali uma combinação deles. E isso a gente vê muito principalmente em pessoas que estão prestes à competição, né? Ali no pré-contest que a gente fala, que começa a usar algumas doses desses produtos e aí sim você começa a ver que parece que a massa muscular até aumentou demasiadamente porque você está combinando esses dois fatores, né? Sim, exatamente. Porque além de estar aumentando a massa muscular, quando você diminui a gordura, o músculo fica mais aparente ainda, então a sensação você vê assim, alguns atletas em pré-contestes, em semanas eles já têm uma transformação corporal muito grande, né? Muito por causa desse efeito também. Mas não é tão comum assim, porque tem assim, alguns casos no fisiculturismo profissional, né, que os caras, quando estão em superávit calórico, né, é um superávit mesmo, né, cara? Exato. Então, assim, eles ficam com muito acúmulo de gordura, então na hora de ir para o pré-contest tem que ser muito restritivo, né? E isso acaba dificultando bastante, eles restringem tanto a alimentação deles que dificulta bastante, né? Isso a gente está falando do fisiculturismo profissional. Mas sim, quem usa anabolizante tem muito mais facilidade de ter esse efeito de recomposição. Isso até uma dica aí para quem é leigo aí, tá acompanhando a gente, né? Então assim, ficar de olho naqueles resultados que você vê aí na internet, do famosinho, de não sei quem. Ficar de olho mesmo, pô, será que isso aqui é o resultado de verdade? Será que isso aqui tá acontecendo mesmo? Será que é replicável em indivíduos naturais, né? Exatamente, né? Aí você vê aquela mulher com grosso falando assim, brincadeira. Aquela voz grossa que já define, né? Muda de um dia pro outro, assim, estranho, né? Mas, brincadeiras à parte, mas assim, se você ter consciência mesmo do que tá acontecendo ali, né? A galera, eu vejo muita gente, às vezes, você pega um aluno assim, o cara fica triste, sabe? O cara, pô, o Joãozinho lá ganhou tanto de massa muscular, eu tô treinando aqui e não consigo, né? E você explicar isso pra ele é muito importante. E importante salientar isso, que sempre quando a gente fala de anabolizante, que o uso de anabolizante facilita e tal, tem gente que já desespera e acha que é só com anabolizante. Parece que a gente tá falando assim, é só anabolizante. Exato. Não, gente, pô, se tu treinar sem tomar anabolizante, tu
consegue resultados excelentes, cara. Vai ver o fisiculturismo natural. Pô, fisiculturismo natural nunca vai chegar aos pés do fisiculturismo tradicional em termos de volume, cara. Mas, pô, você vai ver ali excelentes ganhos de estética com o fisiculturismo natural. Digita aí no Google, fisiculturismo natural, para você ver. Você vai ver que, pô, os atletas e as atletas chegam em padrões estéticos adequados. Mas não é nada daquele volume exacerbado, né? Eu diria até de padrão estético é mais bacana do que o fisiculturismo de verdade. Exatamente. Fica monstruoso, fica né? excessivo, né? Lógico que é gosto, né? Vai ter gente que tá assistindo aí que gosta, né? Do volume, assim e tal. Exato. Mas, enfim... só não desanima, cara. Pô, se tu tá começando a treinar ou então você tem aí os teus alunos, você vai conseguir ter excelentes resultados. E a gente vai te mostrar aqui hoje como, tá? Se você quer utilizar ali essa metodologia, como. E eu vou até explicar qual que é a minha opinião, se você deve ou não deve, quando que você deve fazer isso. Beleza? Tem um assunto bônus aqui, hein? Boa. Vamos lá, por que a gente vê, Vitor, hoje na internet, a gente passa ali no Instagram, a gente vê aquelas fotinhas e a galera falando assim, porra, perdi 10 kg de gordura e ganhei 5 de massa magra em pouquíssimas semanas. Fala pra mim. Eu gosto bem das fotos assim da avaliação. Né? Então assim... Essa que tu prefere, né? Que tu sempre já manda o print e joga lá pra mim. Tem inclusive um amigo aí, deve estar ouvindo aí o podcast aí, que me manda direto. Fala aí quem que é. Não vou falar o nome dele não. Beleza. Mas vamos lá. Então assim, isso é muito normal de acontecer, tá? A gente vê ali a galera... Sabe, resultados que são absurdos, né? A gente acabou de mostrar ali um estudo bem legal, que em 8 semanas o cara ganhou 1 e pouquinho ali, né? Quase 2 kg de massa magra e perdeu 1 e pouquinho, quase 2 kg ali de gordura, tá? Então, pô, um resultado muito legal, quando eu falo assim, né? Quando é uma avaliação física bem feita mesmo, pô, ganhar 2 kg de gordura, de massa e perder 2 de gordura é interessante, né? Porém, isso em 2 meses. Porém, na internet aí eu já vi resultados assim absurdos, né? O cara em 1 mês, o cara perdeu 6 quilos, ganhou 10 de massa. E, tipo, assim, impossível, sacou? Impossível de acontecer. Basicamente, por que isso acontece, né? Por causa de avaliação física mal feita, né? Então, o cara que faz avaliação física ali na dobra cutânea, faz ali nas coxas, né? Faz tudo errado. A pessoa que usa a bioimpedância, né? Já tem uma dificuldade maior. O Renato vai até explicar o porquê de que a bioimpedância vai dar valores tão diferentes ali. Mas o que eu gostaria de trazer para você é sim, de ficar atento a isso também, né? Se essas avaliações físicas estão sendo bem feitas ali, como que a gente deve interpretar isso da melhor forma. Exatamente, né? O caso da bioimpedância que o Vitor citou, que eu acho que é muito comum, porque hoje é um acessório muito utilizado aí em consultório, né? Principalmente para nutricionistas e tal. E acho que muita gente desconhece a dificuldade de validação desses dados. Quando a gente está tratando de bioimpedância, essa que é utilizável em consultório, porque tem umas bioimpedâncias que são até boas, tá? A gente fala que de bioimpedância, tem gente que acha que a gente só mete o pau, mas tem umas que são boas, né? Mas ela custa um pouquinho caro. Teve até uma vez que o Renato fez um post sobre o assunto, o cara, não, tem bioimpedância muito boa, olha esse estudo aqui. A gente foi olhar, era uma bioimpedância que custava 30 mil reais, né? Assim, quem que vai comprar uma de 30 mil reais? 30 mil reais o cara monta um estúdio de personal com 30 mil reais, cara. Normalmente eu não ando com uma dessas debaixo do braço, não. O cara precisa de 60 mil, 30 mil pra montar o estúdio e 30 mil pra bioimpedância. Mas assim, até assim, é uma bioimpedância que é um padrão clínico, né? Pro cara que tem uma clínica e tal. Ou então, às vezes, para estudo científico mesmo. Exato. Né, cara? Até para uma grande academia, eu acho muito difícil eles investirem numa bioimpedância dessa. Uma bioimpedância dessa é pro cara usar ali para cobrar 200 reais para fazer uma avaliação, né? Às vezes, se é esse o objetivo do cara, vai fazer ok, a gente vai fazer a avaliação completa, vamos cobrar mais caro. Vou mostrar pra galera que é uma bioimpedância, cara. Mas essa que ela é boa? Traz aqui. Essa aqui é a bioimpedância nossa, aqui, ó. Essa é a bioimpedância que a gente tá falando, né? A bioimpedância aqui que é o quê? 400 reais, 500 reais? Deve ser. Eu acho que a última vez que eu vi era uns 350. Então essa é a bioimpedância aqui que a gente dá. Ali, senão vai acabar a bateria. Então, até embaixo ali. É até interessante essa bioimpedância em específico, porque eu tava fazendo a avaliação, tem até as anotações ali, ó, 2 traqueamentos de 2 dias seguidos ali. 2 dias seguidos deu uma diferença de 2% de gordura, cara. Então, emagreceu, cara. Tá vendo, né? Falando, foi E aí, nunca que vai ser uma diferença real, né? Mas por que dá essa diferença? Por que a gente está levantando essa hipótese? Hipótese não, né? Porque isso aí é comprovado cientificamente. A bioimpedância, primeiro fator, ela considera muito o fator peso para determinar ali
o quanto que ela vai gerar de percentual de gordura, tá? Então, dentro de todos os fatores da equação, um deles ali é a velocidade de propagação da eletricidade, né? Que é o principal, mas tem vários outros fatores que contribuem, como a tua altura, que você coloca lá, o seu sexo, se é masculino ou feminino, que você inclui lá também. Então, tudo isso você coloca na tua idade, né? Outro fator. Então, tudo isso é uma equação. E baseado nessa equação e a velocidade de propagação, ele vai estimar ali o teu percentual de gordura. E isso tem dois problemas. O primeiro é que o peso, a oscilação dele começa a contribuir muito para a oscilação do percentual de gordura. Então vamos supor, vamos pegar aquele cara treinado, tá? Aquele cara que já tem muita massa muscular, então o peso dele é mais alto por conta da massa muscular. Esse cara, a bioimpedância vai dar que o percentual dele de gordura é mais alto, porque o peso dele está maior. Entendeu? Então não significa só o percentual de gordura. Aí, o que acontece? Ela tem também a variável da velocidade de propagação, né? Que é o fundamento básico da bioimpedância. E aí o problema todo está na quantidade de líquidos que nós temos no corpo, né? Como a oscilação é muito alta, e não adianta você me falar que, por exemplo, mas eu sempre subo na balança de manhã cedo, logo depois de ir no banheiro e tal, antes de consumir água. Mas isso não é o bastante, porque a tua alimentação e a tua hidratação característica do dia anterior tem que ser idêntica nos dias para você ter ali uma veracidade de informação, né? Então eu acabei de falar para vocês 2 dias seguidos, sem fazer nenhum tipo de diferença de padrão aqui alimentar, eu já consegui ter uma diferença de 2%, né? E se a gente for medindo, depois eu posso até pegar ali como curiosidade, né? Pegar essas medidas e ir colocando para vocês verem depois como que dá uma variação, uma oscilação. Pode ser que amanhã já suba mais 2% e volte. Isso tudo por conta da distribuição da água no corpo, que influencia muito também. Por isso que essa bioimpedância é legal para você medir, para você ter uma ideia. O que vai ser mais interessante na bioimpedância são 2 coisas. Primeiro, você ter uma avaliação de longo prazo. Então, assim, depois de 6 meses, você vai conseguir observar se o aluno realmente emagreceu, vai dar uma diferença tão grande que aí até na bioimpedância ela vai ficar nítida, né? Não é de 1, 2% de gordura, vai ser de 5, 6, 7% de gordura. Aí você vai conseguir ver uma mudança mais nítida, tá? E a outra questão que a bioimpedância vai ser interessante porque são várias informações que, se você for coletando ao longo do tempo, são dados para você trabalhar. Não deixa de ser dados, né? Independente disso, o peso sempre vai ter ali que é uma medida importante para você controlar a composição corporal. Então, por isso que eu acho que eu sou a favor de usar bioimpedância, só não sou a favor de você sair de uma variação de bioimpedância dizendo que o seu percentual é exatamente o valor que dá na balança. Exato. Tá certo? A grande vantagem dela é que tem uma facilidade muito grande de usar, né? O cara só muito prático e pronto. Em 1 minuto você faz uma avaliação completa, né? E aí, assim, até uma questão que até o Renato falou mais ou menos, né? Mas tem uma série de recomendações na hora de você subir ali na balança. Tomar X água, mijar não sei o que, treinar, tá? Entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo a galera, né? O cara então vai você faz a avaliação de um aluno seu, uma vez por mês, tá? Pô, mas você faz do mesmo jeito ali, no mesmo horário, exatamente, o cara treinou antes, treinou depois, não treinou no dia, bebeu água, não bebeu, e isso vai variar, isso daí já gera um problema, né? Tu vê outro caso, são as mulheres, o ciclo menstrual delas, né? Perto ali do período menstrual, aquele inchaço que dá, né? Aquela retenção hídrica, tudo isso vai oscilar muito ali na balança, né? Então por isso que a gente não pode usar isso como padrão de medida, tá? Show. Então fiquem atentos aí para a recomposição corporal nesse sentido também. Metade do podcast virou aula de bioimpedância. Exatamente, né? É bom que a galera vai enriquecendo as informações aí. Exato. Certo? Então agora, você que está até aqui com a gente, você deve estar curioso. Pô, como é que eu faço para conseguir a recomposição corporal? Já que é possível e a gente consegue, como que eu faço para otimizar esse processo, tá? Então são 3 fatores que você tem que ter para você conseguir otimizar a recomposição corporal. Eles são praticamente dependentes, tá? É quase que impossível ter uma recomposição corporal sem esses 3 fatores, tá? E a modulação desses fatores vai ser importante para você conseguir o resultado. Vamos lá, primeiro fator, Vitor. Como chegar à recomposição corporal? O primeiro fator é o consumo de proteína. Então a gente vê que um fator importantíssimo nesse processo é o consumo alto de proteínas, né? Por quê? Ele vai servir dos 2 lados, tanto para aumentar essa massa muscular, ter um consumo alto de proteínas vai ser fundamental, tanto para perda de gordura, tá? A gente tem visto vários estudos aí mostrando que o maior consumo de proteínas vai ser fundamental também na melhora aí dessa perda de gordura, tá? Então o consumo de proteínas é fundamental nesse momento.
Perfeito. Então, assim, você ter um consumo mais elevado que o normal, tá? E aí, quanto que é esse consumo mais elevado que o normal, Renato? Pô, vamos botar uma faixa aí de 1,7 até 2,3, que é o padrão aí do último posicionamento, vezes o seu peso em gramas de proteína. Então, vamos colocar aqui uma média de 2, tá? 2 vezes o seu peso é o número de gramas que você tem que consumir de proteína. Lembrando que gramas de proteína não significa gramas de alimento proteico, né? Exato. O cara, pô, então tenho 50 quilos aqui, né? Mulher e tal. Pô, 100 gramas ali. Ah, pô, 100 gramas, bifezinho. De proteína, né? Acabou. Um bife de 100 gramas. Resolvido. Só que tem que lembrar que um bife de 100 gramas vai ter o quê? 25, 20 e poucas gramas de proteína, né? Então, já aí nesse caso, a gente já tá falando de 4, 5 bifes, né? Exatamente. Então, fique atento a isso aí. Mas seria mais ou menos esse padrão aí que a gente vê nos estudos que estão conseguindo a recomposição corporal, tá? Então, ali, coloca que é 2, que é o padrão aí mais próximo do que a gente vê em todos os estudos, tá? E lógico, se você quiser algo mais apurado, vá sempre no nutricionista, que ele é a referência número 1 aí para montar uma alimentação assim para você. Perfeito. Tem um estudo que eu já fiz até um infográfico sobre ele, né? Que ele fala que a recomendação tá... Porque cada um tem um pouquinho de diferença, né? Mas se eu não me engano, nesse estudo é de 1,8 a 2,2 para uma pessoa normal, vamos dizer assim, numa dieta normal. Porém, para quem está em déficit calórico, ele já aumenta isso para 2,8 a 3,4, tá? Então a gente já vai entender o porquê que esse consumo de proteínas vai acabar sendo mais alto ainda nesse processo. Mas tem que ser aumentado, né? O segundo fator fundamental é a musculação, tá? A gente sempre levanta aí essa questão aqui porque, principalmente na fase do emagrecimento, tem que ter musculação. Só ela consegue estimular o ganho de massa muscular. Por quê? Por exemplo, o seu aluno está consumindo proteína pra caramba, está comendo muita proteína. Se ele não treinar, ele não vai conseguir hipertrofiar, né? Certo? Assim, senão, pô... Pode ficar dormindo e ganhar só comendo proteína. Senão aquele teu aluno que é acima do peso, está sempre na churrascaria e acaba um fisiculturista já, né? Porque o cara tá toda semana na churrascaria, né? Comendo proteína. Só comprar o whey, cara, tô decepcionado. Então, assim, tem que treinar. Para ganhar massa muscular tem que treinar. Então é por isso que musculação é fundamental, não só na recomposição corporal, mas para o ganho de massa muscular em geral. Tem que ter musculação, né? Mas eu faço crossfit. Ué, crossfit não é musculação então? Ih, aí eu quero chegar. Não, esse é o ponto, né? A gente está falando aqui de musculação, mas é o treinamento com pesos, é o estímulo hipertrófico do treinamento, né? A gente sempre gosta de falar de musculação, que seja de fazer treino de força, tá? Basicamente o que a gente quer falar aqui é treino de força, né? Musculação seria ali o perfeito em relação ao treino de força, né? E aí só que a gente tem também, sei lá, calistenia, treino funcional, o crossfit, que eles não são focados só em treino de força, mas que dentro das diversas variáveis ali que ele tá focado, ele também tem um treino de força incluído ali, então pode ser uma opção, né? Exatamente, né? E vai lembrar que tem até uma discussão boa que a gente já fez um vídeo aqui sobre crossfit e musculação, comparando, não vou nem dar spoiler do vídeo, se você quiser procura lá no canal da Sítios, crossfit e musculação, que vocês vão ver aí uma análise completa sobre ganho de massa muscular e perda de gordura, mas... Gente, é só parar para pensar uma das questões, cara. Pô, é muito semelhante a modalidade, entendeu? O que o CrossFit tem diferencial? Muita coisa, cara. Pô, a motivação que os alunos têm, tudo isso aí é um grande diferencial do CrossFit, né? Mas o elemento de treinamento em si, o CrossFit é como se fosse uma musculação com um protocolo de musculação, né? Aí ele pega vários fatores de outras modalidades também, como levantamento de peso, ginástica, e combina para fazer a metodologia do CrossFit. Mas nada mais é do que levantar pesos e estimular a hipertrofia do músculo. Certo? Boa. Vamos para o último fator então, que é o déficit calórico. Então é basicamente você consumir menos calorias do que você gasta, tá? Então é basicamente você comer menos do que você gasta de energia. E aí é toda uma conta matemática, né? Que a gente sabe que não é apenas a conta matemática, mas ela é o fator primordial ali para o emagrecimento. E aí você vai ter ali o quanto você gasta, você tem alguns fatores que influenciam, né? Que é o seu metabolismo, metabolismo basal, tá agarrando aqui, né? Metabolismo basal, né? Que é quanto que você gasta de calorias só de estar vivo. O exercício físico que você faz no dia, né? Ou seja, a atividade ali focada para o exercício físico. A atividade física, que é a atividade do dia a dia ali, você subir uma escada, você ir a pé até o trabalho, você andar de bicicleta até o trabalho, isso é considerado atividade física. E tem também
o efeito térmico dos alimentos. Então, quando você ingere alimentos, você gasta energia para digeri-los e isso também contribui para o seu gasto energético diário. Então, você combina esses fatores e aí você vai ter um gasto energético. E aí, a alimentação é basicamente você consumir, quantificar as calorias que você está consumindo na alimentação e ele ser reduzido a ponto de você gastar mais do que consome. Então, numa balança ali que a gente bota, né, o déficit calórico que está pesando para a gente perder mais gordura, a musculação ali está focado, né, no ganho de massa muscular e o consumo de proteína eu diria que está no meio ali, né, que ele vai servir tanto para um, tanto para o outro. O consumo de proteína ele até exatamente joga para os dois lados, né? Eu até fiz um infográfico uma vez mostrando como que é importante consumir proteínas para quem quer emagrecer, justamente porque, primeiro, o estímulo da musculação ele necessita da proteína para otimizar a hipertrofia, né? Então, você estimula o teu músculo através da musculação, só que ele, para sintetizar aquela proteína muscular, ele precisa da proteína da alimentação. E, além disso, a proteína é um alimento, os alimentos ricos em proteína são mais... Geram maior saciedade. Gera maior saciedade, tem um nome bonito, né? Eu acho que é sacietogênico, né? Não tô na dúvida. Tem algum termo bonito para isso, mas é exatamente isso. As proteínas dão mais saciedade e também elas têm um efeito térmico maior do que carboidratos e gorduras. Então, quando você consome proteínas, naturalmente você já gasta mais energia, tá? Uma das grandes dificuldades das pessoas aí que estão tentando emagrecer é realmente entrar em déficit calórico e vocês optar por alimentos que vão gerar maior saciedade é talvez um dos pontos chaves para você conseguir manter nesse déficit calórico. Exatamente, perfeito. Né? Então, a gente encerrou bem esse assunto e para finalizar aqui, em 2 minutinhos eu vou explicar para vocês qual que é a minha opinião, o Vitor pode dar dele também, acho importante, sobre o que você deve estimular no seu aluno. Ele fazer a fase de emagrecimento, a fase de hipertrofia, de ganho de massa muscular, ou estimular ele a fazer a recomposição corporal, tá? Qual que é a minha opinião? Tá? Primeiro vai depender do indivíduo, tá? Porque cada aluno eu vou focar para uma das áreas. Vamos supor, alunos acima do peso, tá? Alunos obesos, IMC acima de 30. Eu vou sempre estimular eles a focarem na perda de gordura, antes de mais nada. Isso não significa que eu abandonei a musculação, não significa que eu abandonei o ganho de massa muscular. Eu só vou tentar focar o máximo dos esforços para o emagrecimento. Então eu acho que a gente pode sim estabelecer uma fase de emagrecimento. Aí a gente tem aqueles nossos alunos ectomorfos, aqueles que têm muita dificuldade de ganhar massa muscular e tem muita facilidade de perder gordura, ou seja, eles não acumulam gordura naturalmente. Estes alunos eu gosto de fazer uma fase bem focada para o ganho de massa muscular somente, né? Então foca total no ganho de massa muscular. Se alimenta muito bem, aumenta bastante a quantidade de alimento ali, principalmente das proteínas, e aí foca no ganho de massa muscular. Já os alunos do meio termo, né? Aquele aluno que, ele não está ainda obeso, mas ele está ali com umas gordurinhas que ele não está satisfeito e ele não é tão sedentário, então ele já tem um pouquinho de massa muscular. Esse aluno, eu acho que o ideal para ele é focar na recomposição corporal. Então, eu falo para ele aumentar ali o consumo de proteína, falo para ele entrar em déficit calórico e fazer a musculação bem feita, que é o ideal, tá? Perfeito. Você tem alguma opinião contrária disso aí, cara? Não, basicamente isso, de forma geral, assim, como eu sempre gosto de falar, de educar o seu aluno, né? Então, por exemplo, se ele quer ganhar muita massa muscular e você vai focar aí num superávit calórico muito grande e tal, explicar para ele que pode acontecer dele ganhar gordura também, né? E ele tá ciente disso, né? Porque muitas vezes o cara pode estar treinando contigo ali e tal, tá com a dietinha ali certinha, aí o cara fica puto contigo, ganhou 10 kg de massa muscular e 2 de gordura, que absurdo, né? E aí a gente tem que educar isso desde o início e o contrário também, né? Se o cara às vezes está num déficit calórico muito grande, a gente vai fazer de tudo para ele não perder massa muscular, mas pode ser que aconteça também ao longo do caminho. Agora, vou ressaltar até a importância aqui do nutricionista, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de recomposição corporal, tem um risco muito alto, cara, do cara se empolgar, né? Sim. Assim, então tem que consumir proteína, mas eu tenho que emagrecer, e aí ele faz algum erro na alimentação dele, que ele não está em déficit calórico, ele está ali consumindo proteína pra caramba, mas não entrou em déficit calórico, então ele acaba que não otimiza nenhum dos dois lados, entendeu? Ele não otimiza o ganho de massa muscular, que ele não está consumindo, não está em superávit calórico, ou então ele está até em superávit calórico, só que ele não está consumindo proteínas o suficiente, então ele não ganha massa muscular.
Então, é muito importante que para quem vai fazer uma recomposição corporal, quem está objetivando isso, a ter uma alimentação muito bem, assim, muito equilibrada, né? Uma alimentação de preferência feita por um nutricionista mesmo, para que você tenha certeza que você está fazendo, porque aí sim você consegue garantir que o consumo de proteína está adequado e você está em déficit calórico. Porque eu acho que é muito fácil o leigo, né? O cara que não entende nada de nutrição, que não sabe nem o teor de proteína dos alimentos, fazer alguma besteira na hora de se tentar se alimentar adequadamente ali. Isso. Quando o Renato fala que tem que ter uma dieta feita pelo nutricionista, não é só fazer e não seguir não, tá? Tem que Exatamente, seguir né? a dieta. Porque o que eu conheço de aluno que só faz a dieta lá e tá tranquilo. Exatamente, né? Não muda nada. Então tá. Vamos lá, galera. Então agora a gente vai entrar naquela parte do podcast onde a gente faz uma análise científica paralela. Então a gente traz aqui algum estudo que a gente tem aqui para vocês de informação que às vezes não tem muito a ver com o nosso podcast, tá? Então, para a gente começar essa análise científica, eu vou falar aqui do Whey Protein. O que é melhor na hora de utilizar esse suplemento, né, o Whey Protein? Antes ou depois do treinamento? Então, aqui a gente tem o nosso, esse infográfico que eu trouxe aqui, que mostrou que não teve diferença nenhuma para quem consumiu Whey Protein antes ou depois do treinamento, contanto que a alimentação no final, ela esteja... Na verdade é logo após ou muito depois, né? Logo após ou muito depois? Você está confundindo com outro infográfico. Exatamente. Esse estudo aqui é outra coisa. Então vamos explicar as duas coisas para ficar claro e ninguém ficar confuso, tá? Isso, perfeito. Porque então, logo após e o antes também tem. Exatamente. Tem um estudo que eu achei que era esse que eu tinha trazido aqui, que mostra se você consumiu o Whey Protein antes do treino ou depois do treino, tá? Qual que é a diferença disso e, inclusive, a gente pode concluir no geral que vai ser a mesma conclusão, tá? Então, olha só, você consumiu Whey Protein antes do treino, depois do treino ou muito depois do treino, tá? São 3 situações, então. Antes de você ir treinar, depois de você treinar ou 6 horas depois de você treinar. Basicamente, o resultado vai ser o mesmo, tá? Contanto que você esteja consumindo a mesma alimentação, contanto que a sua alimentação seja igual nas 3 situações, tá? Por quê? No final das contas, o fator determinante para o ganho de massa muscular e o ganho da força muscular vai ser o teu total de proteínas no dia. Então esse é o foco primário de uma alimentação. Quanto de proteínas você consumiu naquele dia? Depois que você tem isso estabelecido, você pode até tentar utilizar algumas estratégias para otimizar, mas basicamente esse é o fator determinante. E aí você vai ver que a maioria dos nossos alunos, né, quando a gente fala aí do dia a dia da academia, eles não estão nem consumindo a quantidade de proteínas adequada ainda. Então por isso que o Whey Protein ele vai ser algo a mais, vai ser algo bom, mas que não vai nem fazer tanta diferença assim, porque vai ser só algo para contribuir para o total de proteínas dele do dia. Então, o mais importante, antes de mais nada, antes de você ficar se preocupando o horário que você vai consumir, eu vejo que é você saber se você está consumindo quantidade de proteínas adequada ao longo do seu dia. Depois, para você determinar o momento que você vai consumir a proteína, eu vejo muito através da sua comodidade, tá? Então, por exemplo, para mim fica muito difícil levar ali o suplemento na mochila para tomar depois do treino. Então, não tem problema, treina, chega em casa, você toma o teu suplemento. Ah, não, mas aí, depois que eu treino, eu vou direto para o trabalho. Então não tem problema, toma o seu whey no intervalo que você tiver, num momento onde você não tem tempo para sentar e fazer uma refeição. Eu vejo que o suplemento é a ferramenta top que as pessoas não sabem utilizar, porque é uma ferramenta muito útil para você nesses horários que você não tem tempo para fazer uma refeição completa, e aí você substitui pelo suplemento. E tem assim, esse estudo que está aqui, né, que mostrou esse das 6 horas depois do treino ou logo depois, mas tem vários outros que mostram que o Whey Protein ele só vai ser útil mesmo para aquelas pessoas que não estão com consumo alto de proteínas. Ou seja, o Whey Protein ele vem para regularizar o seu consumo de proteínas. Então você tem que usar ele estrategicamente nos horários. E esse infográfico aí vem de um mito aí bem antigo, né? Eu lembro quando eu comecei a ler sobre o assunto lá, antes de entrar na educação física, nos fóruns aí de hipertrofia, o pessoal sempre falava muito isso, né? Você tem que, assim, acabar o treino e tomar o whey, né? Já tinha gente que começava, na última série o cara já tava tomando whey ali, que ele tinha que aproveitar a grande janela de oportunidades, né? E aí vieram
diversos estudos depois disso, a gente vê que não é bem assim, porém, algumas pessoas ainda acreditam nesse mito, né? Então o que a gente quer mostrar que não tem a menor necessidade de você ficar 100% focado ali, ai meu Deus, acabei de treinar, preciso tomar whey protein, que não é o pessoal às vezes simplifica muito, né? Tipo, se não tomar whey protein logo depois do treino, nem preciso tomar, que já não vale a pena não, né? E não é bem assim, o foco aqui, como a gente falou, é o aporte total ali proteico ali que vai ser o mais importante. Perfeito, exatamente, cara. Vamos lá. Análise científica paralela 2, né? Fala pra gente aí sobre a creatina, Vitor. Hoje a gente só tá falando de suplemento, né? Exatamente, hoje a gente tirou o dia pra falar disso, né? Então, esse daqui foi até o último infográfico que eu postei aí, que fala sobre o nível dos estoques de creatina nos músculos aí para diferentes indivíduos, tá? E o que é legal aqui é exatamente essa questão que a gente sempre discute em relação à creatina também. Muita gente pergunta pra gente, pô, qual que é o melhor horário de tomar, qual que é o melhor horário? A gente vê aí na literatura que tem uma diferençazinha ali, você tomar pós-treino pode ser mais interessante e tal, mas basicamente você pode tomar a qualquer hora. Por quê? O efeito ergogênico ali da creatina se dá pelo aumento do estoque, tá? Então, normalmente, numa pessoa normal, tá? Que não está suplementando creatina, a gente tem os níveis de estoque de creatina no músculo entre 60% e 80% ali, e aí você suplementando essa creatina, você consegue preencher totalmente esses estoques, tá? Então, por isso que a gente utiliza a suplementação de creatina, é o que a gente vê nesse estudo aqui. Pessoas com uma dieta normal ali, naquele estudo ali tem ali 120, tá? Ali tá milimol por quilo, não precisa nem explicar isso. Isso no músculo seco, enfim. A pessoa vegetariana tem já um estoque menor, obviamente, porque ela não consome proteína ali de fonte animal, tá? E ali é onde estão os maiores estoques de creatina, em uma alimentação natural. E aí na hora que você suplementa a creatina, você aumenta isso ali, a gente viu ali para 140, e você consumindo essa creatina junto com proteínas e carboidratos, que você aumenta ainda esse efeito da creatina e a gente chega aí no nível máximo, tá? Então isso é legal da gente entender da creatina, que o foco dela é a gente preencher esses estoques aí para conseguir o efeito ergogênico. Eu acho que essa informação é até interessante, que eu acho que muita gente, isso já mudou bastante, porque a creatina ficou mais comum, né? Mas muita gente tinha medo de tomar creatina, achando que ia ser uma coisa muito diferente, mas creatina é um substrato do seu corpo já. Você naturalmente já tem creatina, né? Você só está aumentando esse nível, né? E eu acho que esse estudo é muito legal para mostrar isso, né? Evidenciar isso. Eu lembro que, antigamente, há uns 10 anos atrás, a gente achava que creatina era anabolizante, né? Exato. Como a Anvisa proibiu, né, a creatina quando chegou aqui no Brasil. Exato. Então muita gente achava que creatina ia acabar com o rins de todo mundo, né? E tinha aquele mito lá de que... E a gente já tem vários estudos mostrando que não dá problema renal, tá? Exatamente. Isso aí, assim, é importante deixar claro que teve, até quando eu postei isso, teve um seguidor que falou, nossa, e problema renal, não sei o que lá. Exatamente. É porque, assim, a creatina foi muito associada por isso, tem um motivo, né? Tu acha que vale a pena explicar o motivo? Ou guarda para um outro podcast? Pode, mas em 1 minuto. Em 1 minuto? Não, então beleza. Olha só. Os níveis de creatina, por que muita gente achava que isso prejudicava a função renal? Porque um dos exames que é utilizado para você ver a saúde do seu rim é os níveis de creatinina, né, do teu corpo. Então, se você tem níveis de creatinina elevados, significa que o seu rim não está filtrando direito, né? Isso para um indivíduo que não está suplementando creatina, tá? Porque quando você começa a suplementar creatina, naturalmente o substrato que fica é a creatinina. Então ela aumenta no seu corpo os níveis de creatinina e você, quando faz o exame, mostra esse nível de creatinina elevado. Então muita gente acha que isso é porque o rim não está filtrando, mas isso é simplesmente o corpo que está com os níveis mais elevados de creatina e, consequentemente, de creatinina. E muita gente interpretava errado esses resultados, né? Mas hoje a creatina é o suplemento mais estudado aí nos estudos científicos. Quem quiser gastar um tempo aí, digita creatina lá no Google Acadêmico, que tu vai ver muita coisa. E, enfim, tem muita comprovação já que não tem problema nenhum. Beleza? Passou um pouquinho de 1 minuto, mas foi excelente. Foi bom, né? Valeu, né? Então vamos lá, ó. Agora pra gente falar o que você está estudando, Vitor. Fala pra mim. Ele tá estudando bastante aí. Essa é a parte do podcast onde a gente fala de um assunto que não tem nada a ver com educação física, mas geralmente a gente consegue trazer alguma associação, né, cara? Perfeito, né? Então o Renato até sabe que eu gosto muito de estudar finanças, né? Exatamente, né, cara? E esses dias finanças puras esse cara mesmo. E esses dias, hoje mesmo, eu tava vendo um vídeo do Gustavo Cerbasi, que é o Papa das Finanças aí na internet. Caraca, é bizarro, né? Porque o que eu vou falar também é sobre o Gustavo Cerbasi. Vai ser a mesma coisa, né? Mas ele tava basicamente explicando assim, né? É o mesmo assunto, porque deve ser do livro novo dele, né?
Não, mas não é isso não, é isso Então, não. beleza. A importância de fazer alguns cálculos simples ali na hora de você tomar decisões na sua vida, né? E aí eu e o Renato aqui, a gente sempre brinca aqui que é a conta de padaria, né? Que a conta de padaria ali, pô, tu puxa ali um papel, faz umas contas ali e pronto. E por que isso é legal, né? Eu fico doido, que aí a gente começa a fazer conta aqui, a gente já puxa a calculadora, né? Aí já começa, fica né? doido. E eu vejo que muita gente, na hora de tomar algumas decisões na vida, não fazem essas contas de padaria, né? E a gente vê que ao longo da nossa história aqui, várias coisas mudaram ao longo da nossa história por causa que a gente fez contas de padaria. E isso é muito legal. A gente pode dizer que a gente só tá aqui hoje porque a gente fez uma conta de padaria. Exato, vez, né? e funcionou, né? Exatamente. E assim, eu gosto... Vai dizer pra eles qual que era a conta de padaria? Do estúdio personal? Exatamente. Porque a CITES, a primeira ideia da CITES era se tornar um estúdio de personal. Né? E quando a gente fez as contas de padaria, né, a gente colocou lá, pô, quanto que a gente vai investir, quanto que a gente vai ter de gasto fixo no mês, quantos alunos a gente vai ter que colocar, quais localidades a gente teria que ter esse estúdio. A gente começou a botar e a gente viu que a gente teria um estilo de vida que não era pra gente, né? Não quer dizer que não é válido, né? Eu acho que não tem nada a ver com isso, que eu acho que, pô, tem várias comprovações aí de estúdios de personal que estão bombando, que estão dando muito retorno financeiro pro dono, mas a gente viu que para ter um negócio desse que atendesse às nossas expectativas, não seria o estilo de vida que a gente ia ter que tomar, não estaria de acordo, né? Basicamente ia tomar muita hora no nosso dia, a gente ia ter uma dificuldade muito grande, o retorno ia demorar, enfim, naquele momento não valia a pena. E a gente vê várias pessoas, às vezes o cara abre a parada e depois que ele faz a conta de padaria já viu que a merda tá feita, né? Eu chuto aqui, até vejo assim, se você é dono de estúdio e tá vendo aqui a gente, você às vezes nem sabe o quanto que o seu estúdio gasta por mês, né? Que é uma conta que tem que ser feita, né? Então isso é outra coisa aí que a gente ressalta, mas eu acabei te interrompendo, pode continuar, cara. E aí logo, por exemplo, no começo da minha carreira, uma outra conta de padaria que eu fiz foi para ver se valia a pena eu trabalhar em uma academia ali como instrutor de academia ou já ir direto pro personal trainer, né? E aí hoje, por exemplo, eu faço uma conta ali simples, tá? Hoje eu tenho 2 alunos de personal que eu faço de manhã ali, tá? De 6 às 8 ali que eu tenho esses 2 alunos, tá? Um de 6 às 7 e um de 7 às 8. E o que eu tenho de ganho mensal desses 2 alunos ali, compararia ali mais ou menos a 40 horas semanas aí trabalhando na academia, tá? Então, por exemplo, se eu não quisesse mais trabalhar, tá? Se eu quisesse ter só o ganho ali de quem trabalha, de instrutor de academia 40 horas ali, eu poderia trabalhar de 6 às 8 ali, não é todo dia da semana também, e ficar o resto do dia à toa, tá? Então, assim, essa é uma continha de padaria ali que vale a pena você fazer. E aí também cabe um caso que a gente gosta sempre de falar, que eu poderia, por exemplo, ter... no começo da minha carreira, ter entrado como instrutor e utilizar isso para conseguir angariar mais alunos para depois fazer essa troca, né? Então é uma opção também, tá? Mas o que a gente vê hoje, do ponto de vista financeiro, eu não acho interessante você ficar pro resto da vida como instrutor. Eu acho que financeiramente isso não se paga, né? Isso, mas vai de cada um, do que cada um acha, né? Mas é importante você fazer essa conta de padaria para você tomar essa decisão, porque eu vejo muita gente que não vai fazer essa conta e depois vai ficar reclamando, mas Joãozinho lá, o dono da academia me paga mal, não sei o que lá, mas foi uma escolha que você tomou, tá? Você poderia ter tomado uma outra escolha e não adianta nada ficar reclamando agora. Perfeito, cara, eu acho que isso aí é muito legal, até a mensagem bacana. Eu tive uma pergunta dessa no Instagram esses dias, eu falei a mesma coisa, pô, procura ver, né, esses pontos antes de você tomar essa iniciativa. O pessoal fica muito iludido com algumas ideias, aquela emoção de você às vezes ser o dono de um negócio e tal, e às vezes se você parar para pensar, né, que eu acho que assim, hoje quando eu comparo o personal trainer com outras profissões, eu vejo que ele tem um benefício muito grande, cara, que ele não precisa de investimento nenhum para começar a carreira, entendeu? Exato. Então, por exemplo, eu vejo o caso da minha noiva, por exemplo, que é dentista, ela precisa de um investimento alto para começar a atuar. Se ela quiser ter um negócio dela próprio, para atuar como autônoma e tal, ela precisa ter um investimento para montar um consultório. Às vezes o nutricionista também, né? A gente até vê hoje o nutricionista atuando aí no chamado home office, ou também tem uma modalidade de nutrição que vai na casa do paciente, mas na grande maioria vai precisar abrir um consultório antes de fazer, para conseguir atender bem o seu paciente, para fazer uma avaliação física, por exemplo. Então, essas questões que eu vejo que o personal trainer, às vezes, ele tem de grande chave e ele descarta isso muito rápido, né? Exato. Fala assim, não, eu tenho que abrir meu negócio, trabalhar para mim, montar meu estúdio. Às vezes você tem que pensar, parar
e avaliar. Inclusive, isso vai linkar com o que eu vou falar. Como eu disse, eu estava ouvindo hoje o podcast do Primo Rico, né, do Thiago Negro. E tem uma hora que eu vi ele. É mesmo? Então, antes de começar o nosso. Então, beleza. E aí teve lá uma entrevista do Thiago Negro com o Gustavo Cerbasi, né? Que o Gustavo Cerbasi está lançando um livro novo depois de muito tempo. Para quem não sabe, o Gustavo Cerbasi e o Thiago Negro também são um dos maiores especialistas de finança, né? De educação financeira aí do país. E o Gustavo Cerbasi lançou um livro agora falando... Você lembra do título? Riqueza de uma Vida Simples? Eu acho que é isso, acho que é isso. Riqueza de uma Vida Simples. Onde ele trata ali de questões como minimalismo, essencialismo. E assim, em resumo, tá? A minha versão, né? O que eu absorvo desse conteúdo e tiro de conclusão é que a gente, na sociedade, a gente é montado para ter coisas que não agradam a gente, mas agradam os outros. O maior exemplo disso, você ter um carro do ano, um carro novo, um carro que você às vezes vai pagar muito mais caro para você ter. Às vezes você não está tendo esse carro porque você gosta do carro, porque você precisa, às vezes é simplesmente porque você quer impressionar os outros, você quer mostrar, né? Eles até dão um exemplo no podcast, né? A gente não consegue sair mostrando nosso extrato bancário para todo mundo, né? Então a maneira que a gente tem de mostrar que a gente é bem sucedido, que a gente está bem de vida, é tendo esses ativos, esses passivos, né? Como carro, casa própria, viagem para não sei aonde, post no Instagram de viagem para não sei aonde, né? Exato. E isso é uma busca assim, que a gente tem para se reafirmar na sociedade, e isso acaba não sendo a nossa essência. Às vezes isso não é o que dá prazer pra gente. Tem muita gente que passa a vida inteira aí querendo agradar os outros e esquece de agradar a si mesmo. Então o que você gosta mais, né? O que você gosta, o que te dá prazer na vida? Isso que você tem que buscar. E pegando esse link de essencialismo, né, eu vejo que isso na musculação também tem uma relação grande, né? Do cara que está procurando os métodos mais inovadores, está querendo entrar nas modinhas que estão saindo, mas cara, às vezes você está esquecendo daquilo que é o que dá o resultado para o cara, né? Daquilo que é essencial para dar o resultado. Às vezes você está pensando na modalidade nova, você está pensando nos métodos novos, mas esquece que para você gerar um resultado para o seu aluno, você precisa de uma base de treinamento, né? Então eu vejo assim, você tem que buscar sempre o que é essencial para o resultado do seu aluno, né? E vai muito de encontro a isso. Às vezes o que é essencial para o seu aluno ter resultado não é bonito de se ver na academia, né? Não é aquela coisa que vai chamar a atenção dos outros alunos, não é aquela coisa que vai chamar, que você vai poder postar um videozinho no seu Instagram e mostrar para os outros, né? Mas às vezes é isso que vai impactar positivamente o teu aluno. Então fica a reflexão dupla e talvez até tripla, né? Pegando o que o Vitor falou, né? De você avaliar muito bem aí a sua questão financeira, a questão dos seus valores e também a questão do treino que você prescreve aí para os seus alunos. Até assim, se alguém tem alguma ideia aí de abrir um estúdio personal, de abrir uma academia, esse conceito do Renato também é perfeito para dentro disso, né? Então, por que você não começa um estúdio bem enxuto, né? Um elásticozinho, um negocinho mais barato, né? Porque às vezes o cara já quer, não, o estúdio tem que ter isso, tem que ter aquela multistação, não sei o que lá, e às vezes o cara vai gastar muito e não vale a pena, né? A gente até fala da forma mais fácil que você tem de ganhar dinheiro ali dentro de um negócio é sendo financiado pelos próprios clientes, né? Então vale muito a pena. Eu comecei a dar treinamento funcional no local aqui, ao ar livre, por exemplo, com uma meia dúzia ali de como é que eu posso falar? De equipamentos, né? E aos poucos eu fui comprando mais equipamentos e deixando o negócio mais legal. Eu já vi várias pessoas, nossa, mas eu não posso dar uma aula dessa, né? Eu não tenho um carro para levar. Eu falei, pô, você precisa de um carro? Às vezes numa mochilinha você já leva uma série de implementos ali. Às vezes você vai precisar de nenhum equipamento, tá? Você consegue fazer um treino só com o peso do corpo. Então isso é muito importante do cara pensar também. E esse negócio de abrir o estúdio, eu já conheci gente que, por exemplo, estava com uma carreira de personal em ascensão, estava conseguindo vários alunos, já estava muito bem financeiramente. E aí ele falou assim, pô, agora que eu tô bem, já tá chovendo aluno, minha agenda tá lotada, tem gente me procurando, vou abrir o estúdio. Só que aí, essa virada, ela não é simples, porque vamos supor que todos os seus alunos de personal vão pro teu estúdio. Automaticamente você perdeu dinheiro, né? Porque você tem que montar um estúdio e você tem já um gasto mensal que você não tinha antes quando você era personal nas academias. Então, automaticamente você já está ganhando menos. Para você conseguir recuperar o que você tinha, você tem que começar a aumentar mais o seu número de alunos. E às vezes o cara não fez a conta de padaria, né? Exato. Ele não calcula direito quanto que ele tem que cobrar, quanto que ele tem que fazer. Às vezes ele não está conseguindo fazer o marketing bem feito da empresa dele.
e aí acaba que ele diminui o patamar de vida dele para ter um estúdio. Só que muitas vezes ele faz isso por causa do ego dele, né? Porque assim, eu sou dono de estúdio, eu não trabalho para ninguém, eu sou dono de negócio, sou empreendedor. Exato. Né? E isso para ele é para mostrar para os outros que ele está bem de vida, né? Exato. Sendo que às vezes ele era muito melhor financeiramente se ele mantivesse ali os alunos dele de personal. Enfim, essa é mais uma outra reflexão aí. Então, sobre conta de padaria, eu já deixo até um exercício para você fazer aí agora. Pensa aí qual que é o seu objetivo aí de vida, assim, no curto, médio e longo prazo em relação a dinheiro mesmo, finanças. Ah, Vitor, quero ganhar 10 mil reais. Como que você vai conseguir isso? Se você abrir uma academia, o que você precisa fazer para ganhar 10 mil reais por mês? Se você abrir um estúdio personal, o que você precisa fazer para ganhar 10 mil reais por mês? Se você for um personal trainer, o que você precisa fazer? Dando aula na academia, tem como você conseguir ganhar 10 mil reais por mês? Faça essas contas aí para você ver qual é o caminho que vai te levar até isso, tá? E talvez um dos caminhos possa ser trabalhar nos 4, tá? Tem essa opção também, você às vezes começar em um, troca para o outro, em algum momento você vai estar em 3 ali, o cara tem um estúdio dele, trabalha em uma outra academia e dá o personal, enfim. Exatamente. Existem diversas possibilidades, né? Eu acho até legal o Flávio Augusto, que é um grande empreendedor aí, ele é o dono da WiseUp, né, e de outras empresas, igual o Orlando City. Ele fala que ele sempre usa essa planilha, né? E vai simulando. Vamos supor, abri meu estúdio, a mensalidade vai ser tanto e eu vou ter tantos alunos. Putz, mas aí no início eu vou ter menos. Aí ele vai modificando assim, ele vai vendo vários cenários onde que ele vai ter mais alunos, menos alunos, o que vai acontecer com a carreira dele e com a vida dele, e isso aí já ajudou muito. A gente, por exemplo, vamos dar um exemplo bom aqui, ó. Há 2 anos atrás, mais ou menos, a gente fez uma conta de padaria para ver se a gente ia abrir a Citrus Play ou não. Né? Vocês conhecem aí a Citrus Play, a nossa plataforma de conteúdo de mensalidade, né? Onde você tem lá vários cursos que você tem acesso pagando ali uma mensalidade menor. E nessa plataforma, antes de a gente colocar ela no ar, ela tem um custo muito alto. Então a gente teve que planejar esse custo. Pô, quantos alunos a gente vai ter que ter aqui dentro para conseguir manter, né? Será que quanto de conteúdo que a gente vai produzir aqui que vai conseguir retornar isso para a gente conseguir manter esse negócio? Tudo isso aí a gente fez antes de lançar a plataforma. E aí a gente ficou ali 2 a 3 meses, se eu não me engano, no prejuízo dentro dessa plataforma, porém calculado. A gente já tinha calculado que a gente ia ficar esses 2, 3 meses de prejuízo, e isso não assustou a gente, né? Às vezes se o cara não tivesse feito essa conta de padaria, o cara já desistiu no primeiro mês. Nossa, isso aqui não dá certo. Exatamente, né? Perfeitamente, né? Vamos lá? Vitor, então acho que é isso, né? Acho que a gente fez um bom podcast aqui hoje, né? Podcast dividido em 3. Na primeira parte a gente falou ali sobre ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. A segunda a gente falou de bioimpedância. E a terceira sobre finanças. Se bobear, teve até a quarta que a gente falou só sobre suplementação. Muito bom. Beleza, cara. Mas assim que é bom, vocês, com certeza saíram daqui melhores do que vocês entraram. Isso que importa pra gente. O último recado que a gente vai dar aqui então pra vocês é para vocês se inscreverem no canal da Citrus, se vocês estão vendo isso pelo YouTube. Se vocês estiverem aí nas plataformas, na hora que a gente lançar os podcasts na plataforma, deixa aí um review, né? Deixa aí um comentário pra gente do que você tá achando do podcast. Review. Tu viu, né? Bacana, hein? Sentiu o sotaque americano? E então a gente gosta muito do feedback de vocês. Então até, por exemplo, esse podcast vai primeiro para o YouTube. Então já deixa aqui nos comentários o que você achou, cara. Se você gostou, o que você está gostando do podcast, é a primeira vez que você assistiu. Qualquer feedback que você puder dar pra gente vai ajudar a gente bastante. A gente já teve feedback aí que a gente já está até implementando. Perfeito. Então, em breve aí a gente pode colocar. E pode colocar aqui embaixo também os temas que você quer que a gente fale, né? Exato. Porque a gente tem, assim, vários temas que a gente já separou, mas às vezes a gente pode colocar o seu como prioridade. Beleza? Show de bola? Então, gente, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo episódio aqui do CitrusCast. Valeu, pessoal. Vejo vocês na próxima aí.